Fala galera, beleza? Bom, vamos dar continuidade ao nosso treinamento. Então agora a gente já vai iniciar o nosso primeiro caso de uso. A gente vai começar pelo usuário, que o usuário é a parte mais core da nossa aplicação. Então a gente precisa seguir alguns critérios. A gente precisa, o nosso usuário ele tem um nome, ele tem um e-mail, ele tem uma senha. Antes que você se pergunte por que que a gente vai informar a senha aqui, para fins didáticos, a gente não vai utilizar um Cognito, um Clickoke da vida para poder gerenciar senha, usuários, sessões, algo do tipo. A gente vai fazer algo mais simples agora para que a gente consiga avançar para as próximas etapas e cumprir ali os critérios de segurança mínima nas rotas, tá? Então a gente vai validar aqui com alguns critérios. Então a gente tem aqui os critérios de aceite. A gente vai validar o nome, e-mail e a senha. O nosso e-mail ele precisa ser um e-mail válido. A senha precisa seguir aqui um padrão mínimo, tá? Que é de ter 8 caracteres, uma letra minúscula, uma letra maiúscula e um caractere especial. O nosso usuário ele vai ser persistido no banco. Vai chegar um momento que a gente realmente vai começar a inserir isso de fato num banco de dados. A gente não pode permitir e-mails duplicados, uma regra básica, né? Como e-mail é uma chave única, a gente já vai aproveitar ali provavelmente o nosso banco de dados. E a nossa aplicação ela precisa retornar 201 toda vez que a gente fizer uma nova inserção de um novo usuário, tá? Então a gente abrindo aqui o nosso VS Code, nós vamos iniciar aqui com Golang, né? Então a gente precisa criar o nosso go.mod. Vamos começar com o nosso go.mod aqui. Nosso go.mod ele recebe um módulo, então github.com/arete academy. Eu estou utilizando a versão 1.2.4.0 e o Go também ele tem ali a sua, ele tem, opa, aqui eu escrevi errado, mod, beleza. Então o Go tem a estrutura de pasta, né? Então a gente vai criar internal barra use case. Então a gente vai ter o nosso primeiro caso de uso, que é o user. E agora sim, a gente vai criar o nosso createTest.go. Então nós vamos começar com o nosso package. O nosso package vai se chamar userTest. Eu gosto de iniciar, deixa eu dar um zoom maior aqui para ficar mais fácil. Eu gosto de iniciar com as interfaces. Então vamos iniciar com as nossas interfaces. Primeira interface é a representação do nosso usuário dentro do nosso caso de uso, nosso domínio e a nossa entidade. Então a gente vai ter aqui um user, ele vai ser uma struct. Então, como a gente viu aí nos critérios, a gente recebe o name, que é uma string, o e-mail, que também é uma string, e o password, que também é uma string. Após isso, a gente vai criar a interface do nosso repositório, tá? Então a gente vai ter aqui um type user repository, ele vai ser uma interface e ele vai implementar um método chamado say, que vai receber um user e o user vai ser a nossa entidade que a gente criou aqui e ele vai retornar somente um erro, tá? Após a gente criar essa interface, nós vamos criar a interface do caso de uso, create user use case, vai ser do tipo struct, e essa interface ela recebe o nosso repositório, tá? Então aqui a gente tem a nossa interface. Agora eu vou criar a nossa, eu vou criar a nosso construtor. Então eu vou construir agora essa interface. Constructor, para a gente saber que nós vamos ter os construtores aqui. Então, para a gente criar o nosso construtor da nossa interface, do nosso caso de uso, nós vamos iniciar com func new create user use case, tá? Esse nosso
essa nossa implementação aqui, ela recebe o repositório, então a gente vai jogar aqui para dentro o repositório. Ela implementa esse cara aqui, então ela retorna o nosso use case com o nosso repo aqui dentro, tá? E agora sim, eu vou fazer a implementação real do nosso caso de uso. Então aqui, func. Eu gosto de abreviar, então vou colocar C, que é o nosso use case. O nosso use case é essa interface aqui, tá? Eu gosto de sempre colocar um nome padrão, então eu utilizo perform, então eu faço use case.perform sempre. Todos os meus casos de uso têm esse nome perform para ficar padronizado e eu realmente saber que eu estou chamando um método core dentro de um caso de uso, tá? O nosso caso de uso aqui, ele vai receber o nosso usuário e ele vai retornar o usuário ou um erro. User ou um erro. Então, para ficar mais simples aqui, a nossa implementação real, eu vou validar primeiramente o nome. Se o meu user.name for igual a vazio, eu vou retornar return um new. E aqui eu costumo declarar os erros que esse domínio ele apresenta, tá? Então eu vou criar o nosso primeiro erro aqui, que é um erro que vai ser utilizado pelo domínio. Então eu coloco um erro user name is required. Ele vai ser igual errors.new. Ele trouxe um errors aqui, nada a ver. Então aqui ele já faz o auto import, né? Então ele já trouxe o errors. E aí nós vamos falar que o name is required. Nós vamos falar que o nome é requerido. Então aqui eu vou chamar esse erro, beleza? Agora sim eu vou chamar o meu caso de uso, perdão, o meu repositório. Agora eu vou chamar ali o meu repo. Dentro do meu caso de uso da injeção, a gente tem o repo.save. O que a gente vai informar para o nosso repositório? O nosso user. Se error for diferente de new, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai retornar um new e o nosso erro. Caso contrário, a gente vai retornar o nosso user e o nosso new aqui. Maravilha. Então, o que nós fizemos aqui? A gente implementou o nosso caso de uso. Então, aqui nós subimos as interfaces. Nós temos todas as interfaces aqui. Aqui ele está reclamando. Nós temos as nossas interfaces. Repositório, caso de uso. Nós temos aqui os construtores. Então, o nosso create user aqui está sendo implementado. Então, aqui ele já é uma implementação concreta. O que nós vamos fazer agora? A gente vai iniciar a parte da infra, que é onde a gente vai implementar aqui repositórios mocados, tá? Então, a gente vai implementar aqui um in memory user repository. User repository. Ele vai ser do tipo struct. Ele vai ter aqui o nosso users. Ele vai ser um array que ele vai representar a interface do nosso user. Então, esse users aqui, ele pode conter diversos users. Então, aqui nós estamos criando uma interface. Eu vou implementar, então aqui func new in memory user repository. Aí aqui a gente chama a interface. Essa nossa interface aqui, a gente vai retornar. A gente vai dar um return a nossa interface aqui. Users.
user, tá? Então aqui ele retorna um vazio. Beleza. Agora aqui a gente vai implementar em memory repository o método save. Então, como vocês viram aqui, o nosso repositório ele tem esse método save, tá? Então aqui nós implementamos o repositório, né, a interface do repositório de forma concreta, e agora nós vamos implementar o método save do nosso repositório. O que ele recebe? Ele recebe o usuário, né, que é o nossa interface ali do user. Ele retorna simplesmente um erro. O que nós vamos fazer? O nosso r.users, a gente vai dar um append no nosso users, né, que é o próprio objeto, a gente vai passar para dentro o user. Então a gente vai retornar aqui um new somente. Então não existe nenhum erro. Perfeito, perfeito. Agora que a gente implementou a nossa interface e o nosso repositório, a gente vai fazer a primeira implementação do nosso teste. Eu gosto de utilizar um padrão chamado System Under Test. O que esse cara faz? Eu vou criar uma interface que eu vou encapsular o meu caso de uso, meu repositório e todas as injeções que existam nesse meu teste. Então, quando eu olhar esse carinha aqui, eu vou saber o que realmente ele está fazendo, o que ele está implementando e o que ele está injetando. E fica fácil de eu utilizar dentro dos meus testes. Então, aqui a gente cria uma interface chamada SUT, que vai ser do tipo struct. A gente vai ter o use case, que vai implementar o nosso create use case, e nós vamos ter o nosso repo, que vai implementar o nosso repositório aqui em memória, tá? Aí eu faço aqui um func make SUT, eu vou montar esse meu SUT, então ele retorna o SUT aqui. O que nós vamos implementar? Nós vamos implementar agora o nosso repositório. Então, o repositório aqui é esse cara aqui que a gente criou, a implementação real dele. E nós temos o use case. E o use case, ele está aqui e ele recebe o nosso repositório. Perfeito. Então, aqui a gente vai retornar agora o nosso SUT. Nós vamos retornar o nosso use case, que vai ser o nosso use case. E nós vamos retornar o nosso repo aqui. Perfeito. Então, aqui nós temos o nosso SUT. Bom, agora nós vamos criar o nosso primeiro caso de teste. Nós vamos utilizar uma func, nós vamos chamar de teste create user showed return an error is name int. Perfeito. Aí aqui eu vou utilizar o T para a gente ter toda a representação ali do goTesting.t. Automaticamente aqui ele já fez o import do testing, tá? Como vocês podem ver aqui, ele já importou. Perfeito. Então aqui a gente vai fazer a implementação do nosso arrange. O que nós vamos realmente testar ali. Então vai ser o nosso SUT. Então a gente só chama o make SUT. Agora a gente vai ter o nosso act, que vai ser o nosso user. Então a gente vai chamar o nosso caso de uso. Então nós vamos chamar o SUT.useCase.perform. Perfeito. E aqui dentro do nosso caso de uso, nós passamos a nossa interface ali do user. A nossa interface recebe um nome e recebe um e-mail e também um password. Perfeito. Qual que é o critério aqui desse nosso teste? Ele vai validar se o nome é vazio, certo? Se ele for vazio, ele tem que retornar alguns erros. Então, eu não vou passar
nenhum nome ali. Beleza. Então, nós vamos ter agora o nosso assert. Se er for igual a new, t ponto fatal f, expected and error go new. Perfeito. Agora a gente vai validar se o erro é diferente do erro que a gente quer que retorne. Qual que é o erro que a gente quer que retorne? A gente quer que retorne este erro aqui, certo? Então, se for diferente desse erro, o meu teste não vai passar. Ele tem que entrar exatamente nesse erro aí, beleza? Então, a gente vai colocar um expected v, aí a gente vai passar o erro aqui. Perfeito. Se o meu user ele for diferente de new, também vai retornar um erro. Não vai passar o nosso teste, porque o nosso usuário ali não existe. Expected new user, certo? Como o nosso usuário, ele pode ser, ele é um objeto, né? Então aqui basicamente o que nós estamos fazendo? Nós estamos implementando o nosso SUT, nós estamos montando o nosso act. E aqui nós estamos fazendo o nosso assert para poder validar todas as saídas. Então, a gente realmente quer que nesse cenário exista um erro, tá? Então, se eu rodar o teste aqui, nós vamos ver que o teste vai passar. Então, aqui o nosso teste passou. Então, o que que a gente montou aqui agora? A gente montou a nossa interface. Nós temos a nossa interface. Nós temos o nosso construtor do caso de uso. Nós temos a implementação da nossa infraestrutura. Nós temos o nosso SUT. E aqui nós temos o nosso teste. Então aqui a gente testa tudo, tá? Então basicamente é esse modelo, galera, que a gente vai seguir nas nossas implementações. Eu vou ficar por aqui. Então a gente já tem esse cenário aqui de teste. No próximo vídeo a gente vai começar a estruturar o projeto de fato, colocar o que é dentro de domínio, o que é dentro de use case, o que realmente pode ser um caso mais global, onde todos os use cases vão utilizar algo mais compartilhado. Mas, basicamente, é essa estrutura aqui que vai representar todos os nossos testes. A gente vai primeiro iniciar pelo teste, a gente vai sentir como é que o código tá nascendo, a gente vai conseguir encontrar as sombras e a partir disso a gente vai começar a conectar ao que é real. O que não é real, a gente vai começar a fazer uma análise e ver se aquelas sombras realmente são sombras, tá? Então é isso, galera. No próximo vídeo a gente segue com as implementações do Use. Valeu!